Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. E principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje é dia de show na Arena Castelão, é dia de ver o povo lá do Maranhão, os vascaínos cantando assim: pula aí, deixa o caldeirão ferver. E vai ser fenomenal. Dia de jogo do Vasco, eu sempre fico contente. A gente vai falar muito sobre essa partida. A gente vai falar também sobre a situação aí do novo uniforme do Vasco da Gama, que já pode ter data aí de estreia contra o Coritiba. E por falar em Coritiba, a gente vai passar algumas informações importantes sobre o próximo jogo do Vasco da Gama aqui no estádio de São Januário, e vamos falar aí sobre reforços para 2022. A partir de dezembro, novos jogadores no Vasco da Gama e retornando aí de empréstimos, perfeito? Inclusive o Fernando Miguel deu uma declaração surpreendente no dia de ontem. Bom, vamos lá. Peço a você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever. Deixe o seu like aí para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos e ativem o sininho. Laureano, para de enrolar, vai pro vídeo. Então vamos lá, meus amigos. Olha, valeu a pena ficar com o secador ligado. Essa 29ª rodada, muito boa pro Vasco da Gama. Excelente, meus amigos. A gente viu aí o Avaí perdendo ponto, o Goiás perdeu ponto. E no dia de ontem, dois resultados excelentes para o Vasco da Gama, meu amigo. É o seguinte: o Botafogo venceu a equipe do CRB. O ideal seria o empate, mas com a vitória do Botafogo ontem e com a goleada do Cruzeiro em pleno Couto Pereira frente à equipe do Coxa, se o Vasco da Gama vencer, o Vasco vai ficar aí a 2 pontos do G4. E se depender do retrospecto do Vasco lá no Castelão, no Maranhão, os 3 pontos já estão garantidos. O Vasco da Gama, na sua história, só perdeu apenas 2 partidas jogando lá no Maranhão. Perfeito? E é o seguinte: o técnico Fernando Diniz ontem treinou muito a situação da bola parada, as finalizações, e a gente viu muito aí o Nenê, o Cano, o Castan atendendo o público lá no Maranhão. E é o seguinte, meus amigos, o time do Vasco da Gama já confirmado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as mudanças. Poucas mudanças, na verdade. A gente viu o Zeca ganhando a posição ali do Léo Matos. Com isso, o Riquelme está confirmado na lateral esquerda e o Peck começa como titular. Então vamos lá. A equipe do Vasco da Gama: Vanderlei, Zeca, Graça, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinho Gabriel, Nenê, Morato, Peck e Cano. Perfeito? O Vasco vence esse jogo. O meu palpite, vou falar para vocês: 3-1 Vasco da Gama. Deixa o palpite aí de vocês. E o Vasco ontem teve mais um estímulo aí para poder vencer essa partida. Os salários foram pagos aí dos jogadores, dos funcionários, e isso é um gás a mais, com certeza, aí para o jogador entrar em campo. O Vasco vai ter aí alguns desfalques,
Vocês sabem aí que o Sarrafiore se machucou, lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, assim como o Andrei e o Jabá não vai para o jogo. O Andrei ficou aqui no Rio de Janeiro, aprimorando a forma física, está fazendo aí a transição para ter condições de jogar contra o Coritiba, perfeito? E é o seguinte, o Léo Jabá está com problema aí de lombalgia. Amigos, com relação aos novos uniformes do Vasco da Gama, o uniforme 1, a camisa preta da temporada 2021-2022 vai ser estreado aí no jogo contra o Coritiba. E com relação a esse jogo contra o Coxa, atenção, meus amigos, você que tem as 2 doses da vacina do Covid já em mãos, você que já tomou, você não vai precisar fazer teste de Covid. É só mostrar aí o comprovante da sua vacinação. Perfeito? E meus amigos, com relação à situação de reforços aí já para a temporada de 2022. Agora em dezembro a gente vai ver alguns jogadores retornando aí para o Vasco da Gama. E reforços muito importantes. A gente vai falar aqui sobre 3 nomes. Primeiro é o Lucas Santos, um jogador aí que decepcionou bastante. Uma pérola aí, uma joia aí do Vasco da Gama, das categorias de base. Esse jogador já retornou para o Vasco da Gama. Ele que estava lá no Brasil de Pelotas não foi aproveitado e o Brasil de Pelotas o devolveu. A situação do Natan também, possivelmente o Natan deve voltar para o Vasco da Gama, o lateral direito. Isto porque não se chegou a um acordo entre Vasco da Gama e Boa Vista de Portugal. O Boa Vista tem uma grana aí para poder dar para o Vasco da Gama. O Boa Vista só pagou o empréstimo, mas não pagou pela compra do atleta. Sendo assim, não havendo acordo, o Natan retorna aí ao Vasco da Gama, um excelente jogador na minha opinião, que é lateral direito, que poderia agregar muito aí para a temporada de 2022. E o Fernando Miguel novamente expôs a situação dele, até surpreendeu de certo modo, que ele tem feito bons jogos lá com o Atlético Goianiense, mas cravou aí novamente a sua volta ao Vasco da Gama. Contrato do Fernando Miguel aí com a equipe do Atlético Goianiense vai até o mês de dezembro. O Vasco da Gama já pediu aí para o atleta retornar, vai fazer pré-temporada aqui no Rio de Janeiro. E é o seguinte, a gente pode ver o Fernando Miguel aí em 2022 como goleiro titular do Vasco da Gama. Isto porque o Vanderlei também não está agradando a maioria dos torcedores do Vasco da Gama. O Vanderlei já tem uma idade avançada e o contrato do Vanderlei termina em dezembro de 2021. Como o Fernando Miguel tem um contrato com o Vasco até dezembro de 2022, o Vasco vai precisar aí de goleiro e esse goleiro tende a ser o Fernando Miguel. Perfeito? Falem aí, meus amigos, o que vocês acham aí desses possíveis reforços aí pro Vasco da Gama, se eles têm condições ou não de jogar em 2022 o Vasco indo para a Série A. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!